Boa noite a todos vocês aí do Face. Gostaria de estar aqui nesse momento lendo para vocês a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo de número 6 e também o número 7. É um momento propício em que nós estamos passando, nós estamos vivendo, e gostaria de estar usando esse meio de comunicação para poder estar junto com vocês, meditando na palavra de Deus, de poder estar lendo com vocês as Sagradas Escrituras, pois através dela nós temos conhecimento do Pai, nós temos um conhecimento de Deus, a revelação de Deus para nós, que Ele deixou para nós, para que nós possamos conhecê-lo e possamos viver de acordo com a verdade e a vontade que Ele estabeleceu para todos nós. Então, se você quiser abrir sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6, vamos estar fazendo a leitura. Ele é um capítulo longo e também o capítulo 7, mas vai trazer muita força, muito iluminação para nossas mentes nesse período que estamos passando de bastante tribulação, né? E nada melhor do que recorrermos às Sagradas Escrituras, que é a verdade. E Deus tem deixado para que nós possamos ir a essa verdade e encontrar a verdade que liberta. Vamos fazer a leitura desta passagem. Capítulo 6 de 2 Crônicas diz assim: Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela boca a Davi, pela sua boca Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tivesse no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou. Porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra,
como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti e todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faze o teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo: nunca faltará de ti varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste ao teu servo a Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não se pode conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, e que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizerem neste lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando, porém, pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu, então, desde o céu, e age e julga a teus servos, pagando o ímpio, lançando do seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante a ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo de Israel, e faze-os tornar a terra que tens dado a eles e a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem de seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das tuas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também o estrangeiro que não for do povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo de Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei.
quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para a banda desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus e a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente fizemos, e impiamente procedemos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, e a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolhestes, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Capítulo número 7. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de boi, 22.000, e de ovelhas 120.000, e o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, como os instrumentos músicos do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou o rei do pátio, o meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, e porquanto ali tinham ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, no tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo Israel com ele muita grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. E assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo,
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu povo, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a deuses, e vos prostrardes a eles, então arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Pois bem, resumindo, Deus se revela a um povo, ao povo de Israel, que ele mesmo escolheu para ser o povo dele, e este povo que Deus escolheu, Deus lhes deu leis, mandamentos, lhes prometeu uma terra, e nela ele os colocou para que ali eles pudessem andar nos caminhos do Senhor, pudessem prosperar, pudessem ali obedecer e caminhar com Deus. Mas se caso isso não acontecesse, se esse povo se desviasse de Deus, se perdessem em meio às coisas que o mundo ofereciam nas nações que não tinham a revelação desse Deus, porque Deus se revelou a esse povo, escolheu ele para que eles fossem um espelho, fossem um povo que mostrassem para as nações quem era o Deus vivo e verdadeiro, pois até então as nações não conheciam o Deus criador dos céus e da terra, pois até então muitas nações não conheciam esse Deus. Então Israel foi escolhido por Deus para que esse povo mostrasse a outras nações, pelas suas práticas, pela obediência, pelo amor, pudessem mostrar às nações o verdadeiro Deus. Então, se isso não acontecesse, Deus enviaria o castigo, Deus enviaria as pragas, Deus enviaria a disciplina, e tudo se resume nisso. O pecado, ele é a tragédia do ser humano, ele é a tragédia da família, é a tragédia da sociedade, ele é a tragédia das nações da nação e das nações. Então o pecado, ele atrai o mal. Quando nós desobedecemos a Deus, vem sobre nós toda a sorte de desgraça, porque desobedecemos a Deus, e a obediência a Deus traz bênçãos. A obediência a Deus nos restringe a muitas coisas que nós achamos que são boas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus são más. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós andamos no caminho mais estreito, num caminho de obediência, num caminho de desviar do pecado. Mas quando nós deixamos de obedecer a Deus, nós desviamos do caminho, começamos a andar no caminho do mal, no caminho do pecado. O que acontece? Vem as tragédias, vem as pragas, vem as pestes, vem as tribulações, vem todas as coisas erradas. Então, se o mundo hoje está passando por este mal, pode ter certeza que esse mal, a causa dele é a desobediência a Deus. Não há outra explicação. E para que esse mal possa ser vencido,
Primeiramente, a graça de Deus. A graça de Deus, ela resolve toda a desgraça humana. A graça de Deus revelada através de Jesus Cristo, que não veio até nós imputando nenhum pecado, mas veio para nos perdoar. Então a graça de Deus, em primeiro lugar, ela desfaz toda a desgraça que o ser humano pratica, né? A graça de Deus, ela cobre a desgraça do ser humano. Então depois a nossa abertura a essa graça, nós recebemos essa graça revelada através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E através de nós nos abrirmos a essa graça, nós nos abrimos a Deus, nós nos abrimos aos seus mandamentos e começamos a viver uma nova vida, praticando a obediência, praticando a verdade, ouvindo a Deus, praticando a sua palavra. E nisso a desgraça que nós antigamente praticávamos, que estávamos sujeitos a ela, começamos a viver numa graça, praticar uma graça, começamos a viver uma nova vida de libertação, de cura e de vida plena, como o Senhor Jesus disse, que ele veio para dar vida e vida plena, vida com abundância. Então, é um recado para todos vocês, para que vocês, e para mim também, nos retornemos para Deus. Esse é um momento propício, porque esse é um aviso de Deus de que algo não está bem entre nós, né? Quando sempre vem uma praga, vem uma peste, é um aviso de Deus. Quando uma pessoa está doente, ela sente os sintomas da doença, que quer dizer que ela está mal. Então essa praga está dizendo que alguma coisa está errada, e está errada no ser humano. E Deus, ele tem aquele que tem o poder para curar todo o mal que nós produzimos. E o poder de Deus é Cristo Jesus. Jesus é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, creiam, obedeçam, busquem ao Senhor, porque Deus, ele manifestou para que toda a humanidade possa ser salva e liberta. Não somente a um povo específico, como no Antigo Testamento, Israel, mas agora para toda a terra, através de Jesus Cristo, que destruiu a barreira, a parede que separava os povos e o povo de Israel. Então, todos nós hoje temos livre acesso a esse Deus que se revelou ali a Davi, a Salomão, e que através de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, levando sobre ele os nossos pecados naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, ele abriu o livre acesso ao Pai, a esse Deus verdadeiro que Davi e Salomão adoravam. E como naquela época Salomão construiu um templo para que eles pudessem ali glorificar a Deus, hoje esse templo somos nós. Hoje, aonde quer que nós estejamos, podemos louvar e adorar esse Deus. Hoje não tem um lugar específico para isso, não tem um templo consagrado a Deus. O templo hoje somos nós, porque quando Jesus habita num coração arrependido, convertido, quando Jesus ele faz morada dentro de um coração que aceita ele, esse corpo, essa pessoa passa a ser templo do santuário do Espírito Santo de Deus. Essa pessoa passa a ser a casa do Onipotente. Essa pessoa passa a ser a casa do Deus transcendente e imanente, desse Deus que se revelou na pessoa de Cristo, o Verbo de Deus que encarnou, se fez homem, cheio de graça e verdade para nos dar a salvação. Então, amados, Deus abençoe e que Deus possa nos dar conforto, consolo, livramentos nesse tempo de angústia, desse tempo de preocupação, e que Deus possa abençoar as autoridades deste país para que tenham sabedoria para lidar com esse problema, mas que elas se voltem para o Deus que resolve todos os problemas, que elas não se acham todas elas toda poderosa, porque todo poderoso é só Deus. Então que as nossas autoridades civis, governamentais, federais, estaduais, municipais se voltem para Deus em primeiro lugar, buscando a face de Deus, como fez aqui Salomão,
porque ele sabia que ele não podia fazer nada, e nem muito menos aquele templo que ele construía, que ele tinha construído, ia conter o Deus dos deuses. Então, que as nossas autoridades nesse momento se voltem para Deus em clamor, em oração, para que os seus esforços não sejam em vão. Como diz o Salmo ali, 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, que as nossas autoridades se voltem para Deus, para que Deus os revista de autoridade do alto, né? Esse poder para poder desfazer todo o mal, que é através de Jesus Cristo, o Filho dele, que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém, amados? Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que estão assistindo aí. Que Deus possa os abençoar onde quer que vocês estejam. E não se lembre, louvem a Deus, adorem a Deus na beleza da sua santidade. Amém? Que Deus os abençoe. Uma boa noite.